Boa noite a todos. A gente vai começar com nossa programação do GREMAC, hoje, dia 4 de outubro, como eu falei, um dia atípico. Pessoal, a gente está conseguindo conversar com o pessoal do WhatsApp, mas a gente já tem bastante gente aqui prestigiando, doutora Beatriz, doutor Danilo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre excisão assistida a vácuo versus cirurgia convencional da mama. A gente convidou hoje a doutora Beatriz Maranhão, ela é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e diretora do Lucilo Maranhão Diagnósticos, preceptora e radiologista do Centro de Detecção do Câncer de Mama, do IMIP, e para discussão depois, o doutor Danilo Manente, que ele é mastologista do IMAMA aqui de Campinas e é professor de mastologia do São Leopoldo Mandique, aqui também de Campinas. Boa noite a todos. Obrigada pela participação. Boa noite, obrigada, Carla, pelo convite. Doutora Érica e Sandra, também, Danilo, é um prazer estar com você. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a biópsia assistida a vácuo. E eu olho um pouco pelo lado bom, tá? De estarmos aqui hoje focados 100% no Zoom, porque não vamos ter a distração de WhatsApp. Então, estaremos 100% focados aqui e conto com a interação de vocês no final. Vamos lá. Primeiro, não existe conflito de interesse. E temos que ter, antes de querer discutir qualquer assunto sobre excisão a vácuo, é ter o conceito bem definido do que é a biópsia a vácuo e o que é a biópsia excisional a vácuo. A biópsia a vácuo, pode ser chamada de VAB, tem um foco diagnóstico, sem necessariamente remover a lesão. Já uma biópsia, uma excisão a vácuo, a VAI, pode substituir a biópsia cirúrgica diagnóstica, podendo não ser o primeiro procedimento, ou seja, ela pode ser uma segunda linha de tratamento. A biópsia a vácuo entrou em 1995, tendo a aplicabilidade clínica muito maior em 2010 e agora estamos em 2021 discutindo o refinamento da excisão a vácuo. Por que tudo isso? Pelo tamanho da amostra que atualmente consegue se entregar com a excisão a vácuo, onde partimos em 95 com as agulhas calibre 14 gauges, que é o que fazemos a corebiópsia, depois para a agulha calibre 13, 11, 8 e hoje com calibre 7. Existe tamanho máximo para se fazer a VAI? É a primeira pergunta sempre. Sempre os mastologistas ligam perguntando, essa lesão é factível de ser excisionada? Será que a VAI só tem espaço para lesões pequenas, médias, pode ser também, ou lesões grandes que cresceram? Bom, o tamanho da lesão da VAI, quando se fala em estudos retrospectivos, incluíram um tamanho médio de cerca de 1,5 centímetros, porém, pode-se fazer acima desse tamanho, até mesmo de 3 centímetros, dependendo bastante do conforto da paciente e dos riscos de complicações. Como assim, conforto da paciente? Porque a lesão, para ser excisionada por completo, a cada aspiração a imagem vai colabando até desaparecer, então é muito tempo dependente. A técnica, o calibre da agulha, quando se fala em estudos cortes que chamam o procedimento de excisão a vácuo, eles apenas admitem o que é realizado com agulha calibre 8 ou maior do que isso. E é tida como VAB, ou seja, biópsia a vácuo, as agulhas calibre 11. Por quê? Porque a agulha calibre 8 ela vai entregar cerca de 250 miligramas de tecido, uma amostragem de tecido, a de 11, 100 miligramas e 14 gauges, 40 miligramas. Para se ter um volume de cerca de 4 gramas da amostra do tecido mamário. O número de fragmentos, quando que vamos retirar apenas uma espécime, duas espécimes, enfim. Esse trabalho nos norteou bastante em relação ao quanto que é necessário retirar. Primeiro, ele colocou que o tamanho da lesão é que vai determinar o número de espécimes,
mas que, idealmente, fossem retirados 6 espécimes com agulha calibre 9, assim, conseguia ter um resultado final de cerca de 95% de acurácia ao diagnóstico patológico final, pegando não só a lesão per si, mas também a periferia, fazendo como se fosse um shaving ao redor da imagem. E a forma de coleta, sempre tentando pegar a maior quantidade de amostra da lesão no fragmento, tentando também evitar pegar em face, de forma oblíqua, a lesão. Por que tudo isso? Esse aqui é um caso que foi até apresentado no SBI desse ano, onde existiam essas atipias no unidade ducto terminal lobular, e com isso essas atipias faziam uma dimensão de cerca de 1 milímetro. Quando a gente faz uma amostragem pegando a lesão por completo na mesma amostra, víamos que eram mais atipias do que o que se tinha visto no fragmento anterior. Então, a agulha calibre 9 e 11 tem uma taxa de upgrade menor, cerca de 10 a 35%, quando se trata de hiperplasia ductal atípica, versus 11 a 75% quando se fala com agulha calibre 14, ou seja, o calibre importa sim e muito, e a forma de coleta também. Para se ter um controle se foi feito ou não a excisão a vácuo, temos que ter um controle pós-biópsia muito rígido, ou como, por exemplo, nesse caso, um nódulo irregular bem próximo ao implante mamário, no pré-biópsia e no pós-biópsia, demonstrando que realmente a lesão não estava mais lá, sendo posicionado o clipe. Assim como também lesões sólidos císticas, onde vamos fazer a aspiração preferencialmente englobando tudo, mas tendo a certeza de que a parte sólida foi aspirada também, e nas lesões intraductais também, onde se termina, querendo ou não, pegando também um pouco do ducto na região. Mas para o radiologista, o sonho, quando se faz uma VAE, é fazer uma VAE de microcalcificações, uma vez que conseguimos ter exatamente o controle radiológico pré e pós-biópsia, nessas calcificações agrupadas, o pós-biópsia mostrando apenas a área do vácuo com o soro e o clipe, e o material indo para a patologia com a correlação macroscópica. E nesse caso foram as calcificações benignas nesse caso apresentado. Quais são atualmente as aplicações para excisão a vácuo? Primeiro, as lesões de alto risco, as lesões histologicamente B3. As exéreses de lesões benignas com indicação clínica, após uma discussão multidisciplinar, em casos de rebiópsia, em casos discordantes, têm sido relatados também exéreses de ginecomastia, e em vermelho são os itens que estão ainda em estudos em andamento, sobre a exérese de leito tumoral após quimioterapia neoadjuvante e exérese de tumor inicial biologicamente favorável. Qual é a finalidade, enfim, de se ter uma excisão a vácuo, já que operar para uma nossos mastologistas atualmente é bastante factível, fácil, rápido e de fácil acesso? Primeiro, é do risco de subestimação, para que a paciente já vá para uma cirurgia com um diagnóstico muito aproximado da patologia final. Segundo, evitar o sobretratamento, reduzindo os custos e diminuindo, ou seja, fazendo descalonamento cirúrgico, deixar a cirurgia para quem realmente precisa. Baseado em quê? Esse artigo recente, publicado em janeiro do ano passado, demonstrou a redução de custos efetivo da excisão a vácuo versus a biópsia cirúrgica, não só nas lesões benignas, onde a excisão a vácuo custou cerca de $1.350 versus $3.040, como também nas lesões de alto risco, mesmo com todo o acompanhamento pós-biópsia e o rastreamento, o segmento de perto, um follow-up por 5 anos, também demonstrado 3.598 da cirurgia aberta versus 1.525. Sendo citado isso, não só porque o tipo de acompanhamento da paciente não iria mudar, já que as lesões histologicamente B3 podem ser lesões também de risco, então o risco da paciente estaria aumentado de qualquer forma com a lesão ou sem a lesão, e ela teria que ser feito o segmento de perto de qualquer forma também, tanto no cenário cirúrgico quanto no cenário de excisão a vácuo. As lesões de alto risco, histologicamente B3, elas são presentes em cerca de 4 a 9% das biópsias. É um grupo bastante heterogêneo de lesões, com riscos diferentes para a malignidade.
podem ser tanto lesões benignas com potencial de malignidade incerto, como também podem ter um risco grande de subestimação na ampliação cirúrgica e podem também ser lesões precursoras para carcinoma invasivo. E como eu tinha falado já antes, nesse caso, a vai entrar para retirar a cirurgia diagnóstica, deixando os casos benignos já nessa segunda linha de biópsia a vácuo e os casos malignos indo para o procedimento cirúrgico único, já com planejamento pré-operatório. As lesões de alto risco são as lesões papilares, a cicatriz radial e a atipia epitelial plana. E as lesões precursoras são as hiperplasias ductais atípicas, a hiperplasia lobular atípica e o carcinoma lobular in situ. É bastante importante ter em mente, quando temos o resultado de uma lesão B3, de estratificar a possibilidade da taxa de malignidade nessa lesão, sendo as cicatrizes radiais sem atipia, as lesões papilares sem atipias, com baixo potencial de malignidade, em contrapartida, a hiperplasia ductal atípica e a lesão papilar com atipia, com maiores taxas de upgrade cirúrgicos. A taxa maior mesmo de upgrade vai estar na hiperplasia ductal atípica e o risco relativo para carcinoma, o carcinoma lobular in situ também se destaca. Quando começou esse movimento em relação à excisão a vácuo foi em 2019, com essa publicação de Sharma, onde ela concluiu, baseado em estudos retrospectivos de taxas de upgrade cirúrgicos, que poderiam ser tratadas por excisão a vácuo as cicatrizes radiais sem atipias e as lesões papilares também sem atipias, sendo primeiramente iniciado uma biópsia a vácuo, tendo um resultado histologicamente B3, e assim a paciente iria para uma excisão a vácuo, comprovando-se que não tinha mais achados nas amostras obtidas nessa segunda linha de biópsia, que foi identificado histologicamente o centro da biópsia prévio, a reação ao clipe e a comprovação também na inclusão do clipe, ou seja, a paciente primeiro fez uma biópsia a vácuo, depois seguiu para uma VAE e foi comprovada que a área incluída constava uma área de biópsia prévia e, com assim, não tinha mais lesão residual. A amostragem das espécimes em fragmentos é muito importante que o radiologista tenha a impressão radiológica se a imagem foi totalmente feita retirada ou não, porque fica bastante difícil para o patologista, em alguns casos, ter a certeza de que não tem imagens livres, que foi feita a excisão completa da lesão. Já acabei de falar, exceto em alguns casos, porque vamos apresentar alguns dos cenários práticos nos casos clínicos a seguir. O primeiro caso clínico, uma paciente de 46 anos, tinha tido uma lesão papilar sem atipias em 2019. Tinha sido submetida a uma excisão a vácuo na época e agora em 2021 apresentou um nódulo fortemente hipoecóico, redondo, próximo a uma área prévia de mamotomia que ela tinha realizado, um nódulo de 6 milímetros. E foi feita a biópsia a vácuo, a excisão com agulha calibre 7, já se pensando no histórico prévio da paciente de uma lesão papilar sem atipias, então já se foi com o foco realmente de se fazer uma VAE, de se fazer uma mamotomia em um único tempo, retirando-se 6 fragmentos com agulha calibre 7, e aqui está o resultado, o aspecto macroscópico das lesões retiradas, e aqui a lâmina mostrando a lesão papilar secundada por tecido conjuntivo, tanto na porção inferior quanto na porção superior. Como a imagem tinha 6 milímetros, porém o fragmento era bastante representativo, não se conseguia ver a lesão como um todo no microscópio num pequeno aumento, mas sendo identificado que todos os bordes da lesão estavam circundados por tecido conjuntivo. E assim o resultado da papiloma intraductal sem atipias, e novamente a paciente que num cenário de 2017 e 2016 ela teria sido operada 2 vezes, com a biópsia a vácuo ela conseguiu resolver o diagnóstico histológico final também com um custo reduzido. O primeiro consenso de lesões birradas histologicamente B3 foi publicado em 2016, na verdade.
Com isso, tiveram alguns ajustes ao longo dos anos, vindo ao segundo consenso e tendo essa nova publicação desse ano 2021 sobre como é que se deve manejar esse tipo de lesão de alto risco. A grande diferença foi que permitiu que as lesões histologicamente B3, desde que unifocais e desde que sem lesões adicionais ou residuais na VAI, fossem tratadas por VAI. Quais seriam essas? A atipia epitelial plana, a lesão papilar sem atipias, como já sabíamos, e a cicatriz radial com atipia ou sem atipia, desde que naquele cenário que eu tinha falado antes, fosse feita após uma excisão a vácuo, comprovado que o local foi retirado, não tendo mais lesão residual e que o foco era único. Aqui não permite a opção de multifocalidade na mesma amostra, englobando também a possibilidade para a hiperplasia ductal atípica, desde que fosse unifocal e após a discussão multidisciplinar. A cicatriz radial, quando pegamos uma lesão de distorção arquitetural para biopsiarmos, temos que ter sempre a lembrança de que o foco para nós vai ser muito mais a periferia do que o centro da lesão. Então, a excisão a vácuo tem que ser feita do centro para a periferia, fazendo 360 graus, retirando o máximo de quantidade de lesão possível. Como, por exemplo, nesse caso, a paciente de 56 anos com microcalcificações agrupadas, as calcificações amorfas, bastante pequenininhas, agrupadas na mama. Foi feita a excisão sem calcificações residuais, o clipe no local, e o resultado dessa biópsia na microscopia veio com a atipia epitelial plana. E aqui está a grande diferença, ou grande diferencial em trabalhar numa equipe multidisciplinar, onde se discute os resultados histopatológicos e tem um retorno para o radiologista e para o mastologista. Uma vez que a atipia epitelial plana, quando ela está associada a calcificações, as calcificações foram retiradas por completo, pode ser feito acompanhamento. E por isso essa nota do patologista é bastante importante. A excisão cirúrgica após diagnóstico de atipia epitelial plana é discutível, principalmente quando biopsiado por palmotomia, sendo importante a correlação clínico-radiológica nessa decisão. Outro caso, uma paciente de 56 anos, um nódulo sólido cístico, microlobulado, de 5 milímetros. Aqui estava a lesão, 5 milímetros por 4 milímetros, da mama esquerda, 9 horas. E dentro dessa lesão, foi classificado como sólido cístico por conta desse diminuto foco de área cística interna a esse nódulo. Aqui a biópsia pré e pós, com o clipe no local, e o resultado histopatológico mostrou uma adenose nodular com hiperplasia ductal atípica focal, onde temos essas setinhas aqui, com alteração de células colunares sem atipias. O foco mede 2 milímetros, sendo bastante importante para o patologista fazer a mensuração dessa atipia. E a lesão acha-se circundada por tecido adiposo, exceto em um dos bordos do fragmento, todavia, não há atipias nesse setor. O que é que o patologista aqui quis nos dizer? Tem atipia, a atipia é muito pequena, porém, existe tecido gorduroso, tecido conjuntivo ao redor dessa imagem, se não tiver lesões residuais. Então, discutir com a equipe multidisciplinar o que fazer para essa paciente. Aqui a lâmina também cedida, doutora Maria do Carmo Beuri Lima, patologista, que está bastante focada, assim como eu, e quando a VAE foi adequada ou não. E isso a gente aprende bastante na prática, no retorno da paciente. Outro caso, a paciente de 40 anos com nódulo intraductal, bem diminuto, de 5 milímetros da mama esquerda. Nódulo este que no resultado daqui das lâminas vemos que é uma lesão papilar. E nessa lesão papilar, um diminuto foco de atipia muito pequeno, que tinha a citoceratina 5/6 com a citoceratina basal, que ela cora quando existe hiperplasia ductal usual típica. Nesse caso, ela não corou, então comprova a atipia, assim como RRP fortemente positivos. E o resultado da biópsia veio um papiloma intraductal com a área de proliferação epitelial monótona
formando foco diminuto de 1 milímetro sugestivo de hiperplasia ductal atípica. Também retorna para a discussão multidisciplinar o que fazer com essa paciente, uma vez que a imagem foi feita a aspiração completa, uma agulha calibrosa, sem lesões residuais e um foco diminuto de atipia de 1 milímetro. As taxas de upgrades de hiperplasia ductal atípica para carcinoma ductal in situ diferem bastante em relação ao calibre da agulha, como eu já tinha falado, variando na literatura de 10% até cerca de 35%. Vendo-se que os estudos mais recentes mostram uma taxa menor pela curva de aprendizado que se tem tido, não só com a agulha maior, de calibre maior, mas também a forma de coleta do material. O NHS, que é o sistema de saúde da Inglaterra, colocou também esse consenso sobre o tipo de manejo das lesões histologicamente B3, onde frente a uma biópsia a vácuo, as pacientes seriam submetidas a excisão a vácuo e, com isso, destrinchados. Se maligno, direto para a cirurgia. Se continuava com a lesão histologicamente B3, com atipia ou sem atipia, poderia fazer o segmento de 5 anos de avaliação. E se nessa segunda linha de biópsia já se for identificado que era uma lesão benigna, não tinha mais área nenhuma residual e que o centro da lesão foi identificado, a paciente faria o seu recall de rotina. O que é que eu preciso para indicar para essa paciente um segmento para esses casos de downstage cirúrgico? Primeiro, o comprometimento da paciente, a idade para o acompanhamento, se é factível ou não, o risco da paciente, o risco pessoal ou familiar, o volume da amostragem dada e a quantidade de material nesse volume demonstrado, o tamanho da lesão, se tem lesão residual ou não, e se o achado foi incidental ou não, sendo esse também um dos principais point triggers para a decisão do segmento. Essa paciente tinha feito uma biópsia a vácuo inicialmente por um nódulo na mama direita, e nessa biópsia a vácuo foram identificados pelo menos 3 focos de carcinoma lobular in situ do tipo pegitoide. E essa paciente já não seria uma eletiva para fazer a excisão a vácuo por conta da multifocalidade. Então, essa paciente já de cara, já pela biópsia a vácuo, já era visto que tinha mais do que um foco, então realmente ela tinha que ir para a cirurgia. Tanto é que aqui foi a biópsia dela, a primeira biópsia a vácuo, e era uma lesão muito tranquila, um nódulo ovalado, porém heterogêneo e novo. Então, nessa biópsia veio o carcinoma lobular in situ, e aqui a amostra da setorectomia que ela fez após a mamotomia, mostrando em cima o sítio da biópsia prévia e abaixo nas setas focos adicionais também de atipia. Então, comprovando que iríamos deixar a atipia de fora, já que já era um contexto de múltiplos focos. A cirurgia atualmente ainda é a regra para esses casos aqui. A hiperplasia ductal atípica, via de regra, exceto casos bastante selecionados após uma discussão multidisciplinar ampla, o carcinoma lobular in situ pleomórfico, extenso com necrose, o carcinoma lobular in situ associado a outras lesões de risco, a atipia epitelial plana associada à hiperplasia ductal atípica, a lesão papilar com atipia ou a lesão papilar palpável, sintomatológica, com fluxo e com calcificações em permeio. A exérese de lesões benignas com indicação clínica entra num contexto de reduzir custos, uma vez que a excisão a vácuo só precisa do procedimento por si e anestesia local, mais nada. Já a cirurgia é necessário internamento, localização pré-cirúrgica, indução anestésica, pré-operatório, e o tempo pós-cirurgia de recuperação e cicatriz. Tendo uma forma bem assim, grosseira falando, lógico que essa não é o cenário atual, onde os mastologistas conseguem resultados estéticos muito melhores do que esse apresentado, mas, a depender do tipo de decisão cirúrgica, vai ter uma cicatriz hipertrófica grande, em contrapartida, a biópsia assistida a vácuo, a excisão a vácuo, apenas com um pequeno orifíciozinho aqui na pele, conseguimos retirar a quantidade de material que for necessária. Esse estudo, publicado em 2020, falou em relação o quanto que o paciente esteve satisfeito com o resultado estético da excisão a vácuo.
até mesmo se comparando ser melhor pela visibilidade do paciente, por não ter uma área de sutura, por não ter tantos controles rígidos pós-cirurgia, podendo até fazer exercício físico no dia posterior, do quanto que se retirou, se teve ou não hematoma pós-biópsia. Cerca de 48% das lesões benignas ainda vão para a cirurgia, seja por uma baixa adesão do paciente, até mesmo desejo do paciente, por ansiedade, aumento do volume da lesão, sintomatologia, por ser uma lesão palpável ou não, ou pacientes que vão ser submetidas a uma terapia de reposição hormonal ou então até mesmo a reprodução assistida. Então, a excisão a vácuo vai entrar nesse cenário para lesões benignas, tanto fibroadenomas, mas outras lesões também benignas sem tanta especificidade. Essa paciente de 71 anos apresentou esse nódulo ovalado, circunscrito, que era identificado na mamografia também, não tinha exames anteriores prévios para estudo comparativo, foi decidido fazer a biópsia a vácuo dessa paciente e o resultado foi um fibroadenoma. E aqui é onde eu falo que estamos falando em multidisciplinaridade quando o patologista demora mais do que 1 hora fazendo uma foto dessa e mandando exatamente como a foto do ultrassom foi enviado para ele, para termos a correlação radiopatológica bem precisa, tanto na macroscopia como também na microscopia. Essa paciente teve o resultado de um fibroadenoma e, com isso, ela saiu do segmento de perto, com a idade de 71 anos também, podendo estar mais tranquila em relação a esse segmento. Contrapartida, um paciente de 35 anos, que poderia tranquilamente acompanhar esse fibroadenoma dela, porém, já tinha feito uma biópsia prévia, já tinha uma histopatologia por corebiópsia, que era um fibroadenoma, sem grandes particularidades, medindo 1,2 centímetros, no acompanhamento com 6 meses após, ele cresceu de tamanho para 2,3 centímetros, praticamente duplicando. Então, assim, o caminho dessa paciente seria uma cirurgia, se não tivéssemos a excisão a vácuo. E no contexto de uma paciente jovem com desejo de engravidar, foi realizada a excisão a vácuo com agulha calibrosa, agulha calibre 7, sendo retirados fragmentos, cada um por sua vez, até a imagem completamente desaparecer. Aqui o resultado pós-biópsia com a colocação do clipe e a macroscopia, demonstrando as lesões retiradas, onde tínhamos o fibroadenoma com áreas de ectasia de ductos, adenose e hiperplasia ginecomastóide micropapilar. E entendendo-se assim por que esse nódulo cresceu, mas continuou sendo um nódulo benigno sem identificação de atipias. E aqui o resultado estético também, logo no primeiro dia pós-biópsia, pós-excisão a vácuo, onde a entrada foi muito pequena, sem necessidade de fazer a sutura cutânea. Uma paciente de 34 anos com um nódulo microlobulado de 4 milímetros, identificado a primeira vez pela ultrassonografia na mama direita às 6 horas. Essa paciente foi submetida a excisão a vácuo pelos critérios de imagem e por ser uma lesão muito pequena. E aqui temos a lâmina demonstrando que se tratava de um fibroadenoma e dentro do fibroadenoma tínhamos uma lesão cística, o que abaulava os contornos do fibroadenoma e nos falseou por chamar de um nódulo microlobulado e heterogêneo, tendo uma perfeita correlação radiopatológica. A excisão a vácuo vai entrar também num cenário de rebiópsia em casos discordantes, principalmente lesões papilares, uma vez que a gente pode ter um erro de demonstração de fragmentos. Podemos retirar áreas que não sejam a área realmente que é onde tem maior interesse. A excisão a vácuo vai focar exatamente nessa região, fazendo uma aspiração da imagem e o envio dela por completo para a patologia. A exérese de ginecomastia é também descrita como uma das aplicabilidades clínicas da excisão a vácuo, uma vez que esse artigo, publicado inclusive numa revista de cirurgia plástica, falando que a cicatriz pós-biópsia, os dias de internamento e o resultado estético seriam melhores em detrimento de uma cirurgia aberta. Ainda não peguei nenhum caso de exérese a vácuo de ginecomastia. Acredito eu que talvez pode até ser uma visão assim um pouco muito subjetiva, mas vai demandar bastante do quanto de tecido glandular que o paciente tem para saber se é factível ou não
E lembrando que a ginecomastia, de vez em quando, tem aquela fase mais proliferativa, onde o paciente se queixa de uma mastalgia intensa. Então, temos que ver se vai ser tolerável ao paciente realizar esse procedimento a vácuo ou não. Porém, como é um tema até mesmo publicado no artigo de uma revista de cirurgia plástica, ficamos atentos a esse tipo de aplicabilidade. Os potenciais, o que é que seria o futuro, então, para a excisão a vácuo? O futuro seria ver a possibilidade de fazer exérese, um leito tumoral pós-quimioterapia neoadjuvante e tratar um câncer biologicamente favorável e inicial também por excisão a vácuo, sem precisar paciente para uma cirurgia. Será que já estamos nesse cenário? Temos aqui o Trial Responder, que foi iniciado em 2019, que estava com previsão de término em setembro de 2019 também, porém os dados preliminares não foram ainda publicados, mas o próprio editor desse trial já coloca algumas entraves aqui no meio do caminho. Primeiro, o objetivo seria o seguinte: responder única e simplesmente: será que a cirurgia terapêutica poderia ser dispensada em casos de resposta patológica completa, isso demonstrada numa excisão a vácuo do leito de um tumor prévio? Primeiro, ele fala já inicialmente que a avaliação por imagem pode ser bastante limitada para a predição de resposta, ou seja, quando que uma ressonância negativa de fato vai ser negativa ou não, se temos ainda ou não a lesão residual. Segundo, é um ponto crítico. O que é que faríamos frente a uma amostragem negativa? Será que foi um erro de amostragem ou será que foi uma resposta patológica completa? E aí entra a equipe multidisciplinar. O patologista aqui teria que nos dizer se existe fibrose de tumor prévio e se, porventura, essa fibrose está circundada por tecido gorduroso, enfim, todos aqueles pormenores que seriam importantes saber se a amostragem negativa realmente foi uma resposta patológica completa ou não, ou se foi um erro de amostragem. Única e exclusivamente colocar o clipe na área que foi enviada para a patologia não dá 100% de segurança, porque o clipe pode migrar, a resposta patológica pode ser de forma fragmentada, retiramos o clipe e a área onde existia o tumor residual ou a fibrose do tumor está em outra parte da mama, ou parte da área próxima. Então, por isso que a amostragem tem que ser bastante ampla, sem tantas economias de material. O Small Trial veio para ser colocado frente a uma cirurgia terapêutica, poderia ser dispensada em casos de tumores iniciais biologicamente favoráveis para reduzir a morbidade, custos e evitar cirurgias e evitar o overtreatment, que o que continua sendo bastante controverso quando se fala até mesmo em rastreamento. E quem seriam essas lesões que poderiam ser tratadas por excisão a vácuo, mesmo que malignas? Seriam as lesões pequenas, abaixo de 1,5 centímetro, detectadas em rastreamento, ou seja, não fosse um exame diagnóstico, e que fosse uma paciente acima de 47 anos, sem calcificações associadas, no contexto de uma doença unifocal, grau histológico 1, estrógeno e progesterona fortemente positivo, HER2 negativo, axila clinicamente negativa ou também comprovada por citologia por biópsia e sem diagnóstico prévio de câncer ipsilateral ou contralateral ou até mesmo carcinoma ductal in situ. Então, foi feito 2 braços, a paciente ia direto para a cirurgia e radioterapia com tratamento endócrino padrão e outra paciente iria para excisão a vácuo. Se na excisão a vácuo fosse feita a exérese completa, a paciente iria para radioterapia, terapia endócrina e fazia um follow-up por 5 anos. E se a excisão fosse incompleta ou tivesse um upgrade para um estágio ou um grau histológico, grau 3, por exemplo, ela iria para uma cirurgia, uma biópsia cirúrgica com linfonodo sentinela e depois seguiria o caminho, o percurso habitual. Como, por exemplo, essa paciente de 53 anos com nódulo heterogêneo microlobulado na mama direita de 9 milímetros. E o resultado da biópsia inicial dela tinha sido um carcinoma invasivo, receptor de estrógeno, progesterona, HER2 negativo, com baixo grau nuclear.
e o resultado da biópsia cirúrgica, já que não temos dados suficientes para mitigar a cirurgia dessa paciente, a cirurgia curativa, até que prova-se o contrário. Foi feita a marcação com um clipe na região, comprovando a retirada do clipe, e aqui o material com bastante hemosiderina e com reação gigantocelular GEOFOAN da inclusão do clipe, comprovando que não tinha mais lesão residual na amostra obtida, ou seja, foi realmente tratado pela excisão a vácuo, e a paciente seguiu para radioterapia e terapia endócrina. E o TNM fica sendo dado pelos dados da ultrassonografia antes da mamotomia, que é onde tínhamos o tamanho exato da lesão, qual que era o tamanho dela, para fazer o apropriado estadiamento da paciente, uma vez que o sítio da mamotomia prévia não demonstrou mais lesão aqui residual. Quais são as complicações quando vai se fazer uma excisão a vácuo? Sempre temos que fazer o procedimento o qual estamos aptos para resolver as complicações. Primeiro, são as equimoses, as infecções, pseudoneurismas e pneumotórax, que são, assim, relacionados a todo e qualquer tipo de procedimento mamário, e os mais atrelados à mamotomia, à biópsia a vácuo, como o hematoma intramamário, a migração do clipe, a laceração da pele e a distorção pós-excisão a vácuo, a distorção do tecido glandular. O pseudoneurisma, nesse caso, foi até um que eu tive por core biópsia, guiada por ultrassonografia, uma lesão cística, pulsátil, com o sinal do yin e yang, e com essa lesão pulsátil foi vista no acompanhamento pós-biópsia da lesão, uma vez que a paciente fez a biópsia, posteriormente fez a ressonância, e na ressonância demonstrou uma lesão adicional, a paciente voltou para a ultrassonografia second look, onde foi identificado de forma assintomática esse pseudoneurisma, e ao se deparar com esse tipo de imagem, temos que, primeiro, óbvio, reconhecer, segundo, agir, tratar. Apesar de ser um pseudoneurisma muito pequeno, menor do que 1 centímetro, ele iria colabar por ele mesmo, mas, vendo-se que existe, é um tratamento que só demanda de paciência, que é fazer a compressão do colo que está alimentando esse pseudoneurisma. Além disso, nessa paciente eu tinha injetado um pouco de anestésico para se fazer volume, tanto superiormente quanto inferiormente no colo, para ajudar nessa compressão, para não ficar fazendo tanto uma compressão apenas manual. E após 30 minutos de compressão, o pseudoneurisma praticamente colabou, ficando com a luz apenas 2 milímetros. E aí ele fechou por completo posteriormente. Laceração de pele. Esse caso foi uma laceração por core biopsia guiada por estereotaxia, pelas múltiplas entradas na pele, de ficar entrando e saindo com material da agulha calibre 12, pode ser feito perfeitamente a laceração da pele. Daí o radiologista tem que tirar da cachola e lembrar dos preceitos de iniciação à técnica cirúrgica e fazer o adequado tratamento para a paciente. Hematoma e migração de clipe estão muito atrelados uma coisa com a outra. O hematoma, o tratamento dele é drenar, já drenar no momento que você está vendo o material. Quando você vai fazer a excisão a vácuo, já faz a retirada do material junto com pressão negativa para deixar o sítio onde existia a lesão bastante colabado. Se continuar vindo material hemático, é lavar, 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 comprimir, até que essa imagem colabe por completo. Se colocar o clipe de qualquer forma com um hematoma intramamário, ele vai migrar, isso é fato. Então, evitar colocar o clipe dentro da coleção hemática, porque vai migrar. A laceração de pele foi publicada em 2017, uma manobra, que é a manobra de Bernard Serna, que é colocar uma espécie de tenda na pele, colocando a pele bastante fixa em cima da lesão, pode ser por esse trocáter, e colocar o material da biópsia a vácuo abaixo desse artifício e fazer a aspiração ou de cima para baixo ou de baixo para cima. Tanto faz, já que vai estar com essa agulha, de certa forma, comprida, não vai colabar a imagem da pele, e a pele estando lá toda circunscrita e delimitada por esse tipo de artifício, também não vamos aspirar a pele. É lógico que um material desse assusta bastante a paciente. Já o próprio material da excisão a vácuo precisa ser bastante explicado para a paciente o que é que vai ser feito, podendo se colocar de forma
bem abrasileirada, como foi nesse caso, uma paciente de 58 anos com nódulos subcutâneos da mama esquerda, identificados na ressonância magnética, e vistos na ultrassonografia second look, que se identificavam nódulos bastante pequenos, fortemente poecóicos e microlobulados subcutâneos, onde foi indicada fazer a biópsia a vácuo. E utilizei essa agulha um pouco mais calibrosa, com um gel um pouco mais calibroso também, segurando a pele na área da lesão. Como as áreas eram próximas, então com a mesma agulha segurei uma área e a outra, e aí na ultrassonografia o que a gente vê é esse tipo de imagem, um trajetozinho linear ecogênico segurando a pele, e logo abaixo fazemos a infiltração cutânea do anestésico local, lembrando que essa infiltração cutânea é o anestésico sem vasoconstrictor, para se destacar um pouco mais o nódulo aqui da pele, o que vai aprofundar um pouco mais ele, e aí seguramos a pele, ganhamos um pouquinho mais de altura para se fazer a aspiração aqui em tempo real. Você vai fazendo o acompanhamento da lesão, o quanto que você vai tirando, se a pele está realmente segura aqui na área ou não. Caso não esteja segura, reposicionar. E aqui foi o resultado estético final após essa biópsia, aonde também fecha por segunda intenção a entrada principal e as entradas que seguraram a pele. Basicamente, ficou apenas um triscozinho sem muitas cicatrizes hipertróficas. Nesse caso, uma paciente de 71 anos com um diagnóstico de câncer na mama esquerda. E ela veio com microcalcificações da mama direita para serem estudadas. As microcalcificações víamos que eram bastante grosseiras e a paciente não tinha uma tolerância para fazer a compressão para a biópsia por estereotaxia. Então, foi colocada na ultrassonografia, já que estava bastante próximo a um linfonodo intramamário. Foi medido essa distância do linfonodo intramamário até a área de calcificações e a biópsia foi feita guiada por ultrassonografia, uma vez que víamos focos ecogênicos pelo ultrassom com o uso do recurso micropure e o logo controle pós-biópsia, num primeiro momento, mostrando apenas um clipe na região sem calcificações residuais. O resultado da biópsia foi benigno. Então, se mudamos o escopo inicial de fazer a biópsia, que seria pela estereotaxia, pela ultrassonografia, eu tenho que comprovar que a lesão foi retirada pela mamografia para a apropriada correlação radiopatológica. E, por último, a distorção pós-excisão a vácuo. Como se retira bastante material, pode-se fazer também hematoma, enfim, o tecido glandular pode ficar distorcido, assim como numa biópsia cirúrgica, numa excisão cirúrgica. Então, vai ser o mesmo pensamento da fibrose de um sítio de biópsia prévia. Essa paciente, no acompanhamento pós-biópsia, demonstrou que a área onde foi feita a mamotomia, um ano após a biópsia, mostrou essa distorção pós-cirúrgica, pós-mamotomia, que no segundo segmento, ficou mais exuberante. Com isso, foi indicado fazer uma ultrassonografia dirigida, onde demonstrou essa área de alteração textural mais alta do que larga. Foi feita a biópsia e comprovado que realmente era apenas fibrose. É bastante importante não só o radiologista, mas o mastologista e a paciente entenderem que são procedimentos diferentes. A excisão a vácuo da biópsia a vácuo. Devendo-se ter também um termo de consentimento diferente para ambas as situações, colocando qual é o intencionamento do benefício, se é apenas remover amostras da lesão para estudo histológico, ou se a proposta é remover a lesão, pelo menos macroscopicamente falando. Para o radiologista, quando pega as solicitações no meio de uma agenda extensa, é bastante importante ter a indicação do mastologista precisa. Se é uma excisão a vácuo, não só para preparar a agulha mais calibrosa, para que esteja lá naquele dia da marcação, mas também para fazer a explicação para a paciente de que o procedimento vai ser feito até a imagem desaparecer ou ser totalmente aspirada, diferentemente da biópsia a vácuo.
Então, para que conseguirmos, atualmente, na luz do conhecimento que temos, falar em incisão a vácuo, precisamos ter uma abordagem multidisciplinar, uma cadeia bastante integrada de quando indicar, quando se vai ser possível lidar com as complicações, quando deve-se evitar fazer. A conduta pós-excisão a vácuo é uma das grandes finalidades de uma mesa interdisciplinar e o tipo de follow-up a se seguir. Bom, queria agradecer a todos, a doutora Carla, a Sandra e a Érica, o convite, e a patologista, a doutora Maria do Carmo, está aqui com a gente presente, que é grande entusiasta também e que vira e mexe fica me dando esses corações das metaplasias de células coronárias. Acertei, doutora Maria do Carmo, sempre forma um coração assim desse. Bom, eu fico à disposição para fazermos a discussão agora. E fico também bastante curiosa de saber, e em relação o que é que, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, o que é que Danilo nos proporia nesses casos de atipias muito diminutas no material extenso, de 1 milímetro, 2 milímetros, o que isso causou bastante discussão quando pegamos o resultado dessas duas pacientes que eu apresentei. Muito bom. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Carla, pelo convite. Parabéns, Beatriz, pela aula fantástica. Acho que não deixou margem nenhuma para a gente ter dúvida em relação à evidência daquilo que você apresentou, né? Então, muito bem fundamentada toda a tua aula, teu raciocínio foi brilhante. E eu acho que justamente esse é o ponto, né? Se a gente tiver que ter uma dúvida, a dúvida vai ser na lesão precursora, né? Então, quando a lesão de fato ela não tem um potencial oncológico em termos de subestimação da lesão, a gente fica mais tranquilo de indicar a exérese completa da lesão por mamotomia. O nosso grande problema como cirurgião é como a gente lida com o patologista em relação à margem, né? Falar de lesões atípicas e não ter a capacidade de avaliar a margem no cenário atual que a gente tem é muito complexo, né? Então, é muito difícil, a não ser que seja um caso uninstitucional, que a gente esteja todos os profissionais debaixo do mesmo teto, talvez seja factível, ainda que em casos pequenos, de se fazer esse tipo de procedimento. Quando a gente está lidando com pacientes que estão descentralizados, por exemplo, a nossa rotina de consultório, que faz exame no laboratório, a patologia de um terceiro laboratório, fica bastante complicado da gente assumir isso como uma verdade. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que tem o seu papel, principalmente em pacientes com comorbidades, principalmente em pacientes que tenham algum risco cirúrgico relativamente alto. Eu acho que isso é individualizar, é personalizar e ter o paciente próximo. Em um dos seus slides você coloca de uma maneira muito brilhante, porque se não tiver adesão do paciente a esse follow-up, não existe esse tipo de tratamento. Então, é fundamental que o paciente seja nosso parceiro nesse momento. Então, essa decisão tem que ser conjunta da equipe, mas também do paciente. Não adianta a gente assumir que ele vai fazer aquele acompanhamento e, de repente, ele desaparece, tendo uma lesão precursora que a gente não sabe exatamente a margem daquilo que foi avaliado, né? Então, por mais que ali no fragmento a gente esteja vendo gordura ou tecido mamário envolvendo a lesão, o patologista ainda cobra muito da gente a margem, né? Então, eu me sentiria seguro em alguns casos muito especiais, mas via de regra eu ia ter dificuldade no meu cenário aqui em Campinas para lidar com as atipias sem fazer uma biópsia cirúrgica. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Até porque o follow-up é longo, né? São 5 anos de protocolo, né? Isso é um grande problema, né? Então, na realidade, vou transportar isso para a minha realidade aqui em Campinas. A gente tem pacientes que são de plano de saúde, tem pacientes que são do SUS, e eles migram de um setor para o outro, e aquele paciente que hoje ele tem um plano, amanhã ele deixa de ter, e a gente está apostando que ele vai fazer esse segmento, e muitas vezes ele se perde por essas questões logísticas e comerciais da coisa. Então, a exérese cirúrgica ela acaba sendo uma alternativa resolutiva, né? Então, ela é imediato o resultado. Então, eu acho que essa é a grande vantagem, mas num futuro próximo, a gente tem muita convicção que, inclusive, nos cenários de
pacientes com resposta patológica completa, aquela discussão que você fez de se de fato subestimou, se de fato pegou o centro da lesão. Tem um estudo holandês em andamento, que eles têm feito múltiplas mamotomias também na mama tumoral, e os resultados são bastante promissores. Eu acho que individualizar o tipo de tumor, principalmente nos tumores luminais, sem dúvida nenhuma, esses tumores vão deixar de ser operados no futuro, né? Então, eu acho que a grande questão hoje é mais a logística e a aceitação dos nossos colegas do que, de fato, acreditar no método. Eu acredito muito no método, mas na prática eu teria muita dificuldade de fazer dessa forma. Muito bom, excelente discussão. Senhora Beatriz, ótima aula nos casos maravilhosos. Muito obrigada pela participação. E eu fiquei com uma dúvida, tem um limite máximo do nódulo ou não? Acho que você falou no começo da aula. O ideal é que seja uma lesão até 1,5 centímetro. 1,5. Porém, mas isso não é estático. Depende muito da aceitabilidade da paciente, mas assim, tem até artigos publicados falando da exéreses e fibroadenomas acima de 3 centímetros, até mesmo de 5 centímetros. Esse caso que eu tinha mostrado tinha 2,3, 2,4 e conseguiu ser aspirado por completo com resultado estético também bom. Então, assim, depende muito da topografia do tumor, cada caso tem que ser individualizado realmente junto com a indicação do mastologista. O grande X da questão é que nós, como radiologista, somos apenas executante do procedimento, né? Então, assim, podemos sim contraindicar frente a alguma impossibilidade de realizar ou a adequada excisão a vácuo, mas não somos nós que indicamos. Indicamos sempre tentar fazer da melhor forma e discutir numa equipe multidisciplinar se é factível para aquela paciente ou não. Já tive a indicação de fazer um exérese a vácuo de uma paciente de 99 anos com um diagnóstico de carcinoma lobular invasivo para se tentar tirar da cirurgia. Então, ao ver a patologia dela inicial, expliquei que realmente assim não ia beneficiar a paciente, apesar de ter uma idade bastante avançada, mas não tínhamos assim o que nos ajudar em relação a fazer o procedimento, e a paciente tinha sido contraindicada de uma cirurgia por ser nefropata, ter fibrilação atrial, utilizar 2 tipos de anticoagulantes. Então, o que seria também um empecilho também para a realização da excisão a vácuo. Então, a gente vai pensar na excisão a vácuo como uma possibilidade de fazer uma biópsia não cirúrgica e com um tratamento curativo, intended to treat, que não seja se é cirúrgico, mas nesse caso, contraindiquei. Mas esse não é a grande maioria. O que a gente vê é que os mastologistas realmente estão mudando a chave na conduta e indicando cada vez mais de formas mais precisas, até mesmo para que o tempo deles fique mais otimizado para tratar cirurgicamente quem realmente precisa. Eu queria fazer uma pergunta. Parabéns, Bia, é maravilhosa essa aula, eu já tinha visto e dou os parabéns de novo, é incrível. De quantidade de anestésico e tempo, porque quanto você usa de anestésico? Você já ficou preocupada com o tempo, né? A gente não é cirurgião, né? A gente tem aquele certo medo. Não. E aí? Não, veja, a marcação geralmente peço para fazer a cada 30 minutos, mas sempre eu vejo as biópsias excisionais de um dia para o outro para tentar ajustar, porque com o tempo você já vai vendo o tamanho da lesão, se é no terço anterior, médio, posterior, se é uma mama muito densa, se não é, se vai demorar muito, pouco, enfim. E para fazer esse ajuste mais fino. Mas a marcação é cerca de 30 minutos para cada paciente, mas aquele fibroadenoma que eu mostrei, que cresceu de 1,2 para 2,3, em 18 minutos concluiu, já com colocação de clipe, compressão no local, enfim, orientações para casa. O anestésico, geralmente, eu utilizo a xilocaína sem adrenalina para o botão anestésico e com adrenalina na perilesional, para poder fazer o bloqueio ali da região. Como no máximo vai durar 30 minutos, no máximo, nunca chegou a durar isso,
dá tranquilamente para fazer, continua a paciente sem sentir dor no local e com cuidados pós-biópsia, apenas fazer a compressão no local, crioterapia e medicações sintomáticas. Existe uma quantidade máxima, a depender do tipo de anestésico que você vai utilizar. Geralmente eu coloco muito na cabeça com uma paciente de seus 60 quilos, utilizar no máximo 10 ml de xilocaína. Se for precisar utilizar mais do que isso, fazer a diluição. Mas, assim, se utiliza geralmente 2 ml para o botão anestésico e quanto seja necessário para destacar o nódulo ao redor do tecido glandular. Varia muito a cada caso, não é receita de bolo. Tem pacientes que fazem apenas, até são pacientes um pouquinho mais idosas, que têm problemas cardíacos, então não utilizar a xilocaína com adrenalina, só usa a xilocaína mesmo, local, e apenas com 3, 4 ml já consegue resolver tudo se a lesão for muito pequena. Excelente, Bia. Obrigada. Eu adorei a sua aula, que é bem assim, é de quem faz mesmo, né? Que é essa aqui que faz toda a diferença, né? Então, você sabe que eu sou sua fã já faz tempo, parabéns de novo. Aprendemos juntas, né, Sandra? Eu adorei a dica que você deu da agulha lá para fixar a pele. Eu nunca me vali por conta de lesão muito perto da pele. O que me incomoda muito são aquelas lesões retropapilares ou periareolares, né? Mas naquelas mamas mais flácidas, que às vezes que fica aquela pele toda flácida e a mama faz até um oco assim para dentro. E eu tive a infelicidade de acabar lesando a pele de uma senhorinha que veio para uma biópsia que, na minha opinião, não tinha indicação de fazer a biópsia a vácuo. Era um nódulo que ainda precisava de diagnóstico, então uma core biopsia teria beneficiado. E o nódulo era muito duro, o nódulo ficava fugindo assim da agulha, mesmo com o vácuo. E você acha que nesses casos essa agulha também pode ajudar? Qual que é a sua experiência com essas lesões peripapilares? Veja, quando a lesão ela é muito móvel e assim a mama também é bastante móvel, o que ajuda muito é a gente encurralar a lesão com a própria mão, utilizar o transdutor, utilizar a palma da mão, o dorso, enfim, para encurralar lá a lesão. Até mesmo quando você vai fazer uma punção de agulha fina nessa região é chato, então é encurralar, deixar ela o mais próximo da pele o possível, deixar a pele, utilizar também o decúbito da paciente para ver qual é a área onde vai ficar a maior projeção de horizontalidade, assim falando, e sempre utilizar também o anestésico ao seu favor, colocar o coxinho de gel, fazer anestésico bastante para retirar ele um pouco mais da pele, enfim, colocar numa área onde você vê que ela está lá fixa e só acionar o vácuo quando a lesão está segura ali na região. Porque senão, se você começa a fazer o vácuo antes da lesão estar lá fixa, termina que parece uma briga de gato e cachorro. Você não consegue nunca chegar lá, aí pega um vaso, faz o hematoma, você perde a lesão, se a lesão for pequena, aí tem que zerar tudo, começar tudo novamente, fazer outra entrada. Então, termina sendo que começar desprogramado, fazer desprogramado, vai dar errado. Então, é voltar 2 casas atrás, porventura, você entrou, já fez o botão anestésico, e na hora de entrar viu que andou um pouco mais o nódulo, é fazer outra entrada em outra região. É muito melhor fazer outra entrada do que ter essas complicações, porque fazer a biópsia em si é super rápido. Vai durar de 2, 3 minutos até no máximo 18, que foi essa mais recente, mas comprimir o hematoma e digamos assim, imprevisível. Você pode comprimir em 1 minuto, mas como também pode fazer a compressão em 30 minutos. Então, depende muito. A doutora Mercedes falou nessa aula da JPM que ela acha que uma contraindicação relativa são as lesões mais duras. E aí eu lembrei justamente dessa minha paciente. Você teve alguma coisa com... Porque o nódulo era bem duro mesmo. Na de lesão mais dura eu já tive. Demorou para vir. Então,
eu tinha planejado entrar inferiormente à lesão e fazer a excisão a vácuo sempre de baixo para cima. E aí eu vi que realmente a imagem não estava vindo, voltei um pouco, entrei no centro da lesão, colocando mesmo a agulha no meio da lesão e fazendo 360 graus no centro da lesão. E aí ela veio. Não só em alguns aparelhos você tem a possibilidade de selecionar se a mama é normal ou se a mama é densa. Então, colocar também a parte da mama densa, que o vácuo é um pouco mais potente. E utilizar também a mama, como eu tinha falado, para fazer o encurralamento da imagem. Excelente. Obrigada, Bia. Eu queria fazer uma Nada. pergunta também para o doutor Danilo. Bom, primeiro, quem tiver experiência, tem bastante gente aqui acompanhando de várias partes do Brasil. Quem já tiver experiência com a VAI, eu acho que ainda está muito pouco no Brasil, mas quem tiver, quiser sinalizar e comentar, sempre bem-vindo. E para o doutor Danilo, se ele já tem experiência aqui em Campinas, nessa proposta da resolutibilidade, vamos dizer assim, do vácuo, e na prática, por exemplo, vem atipia plana, ou vem uma lesão papilífera sem atipia e pequena. Você passa por alguma dificuldade, às vezes, de falar, puxa, que pena que o vácuo não tirou tudo, que pena, será que ela precisa mesmo da cirurgia, ou ainda está muito fácil, assim, ainda a decisão de lesão papilífera é exérese e, por exemplo, atipia plana é exérese? Na realidade, assim, a gente tem poucos serviços, né, com a disponibilidade de mamotomia aqui na cidade. A gente tem basicamente 2 que fazem. Minha experiência com mamotomia começou ainda na residência. A Sandra foi minha professora, eu passei com ela lá na clínica da CDE e aprendi um pouquinho de como executar. Isso ajuda muito a gente a entender quais são as limitações. Então, assim, esse caso que a Sandra contou, por exemplo, eu não pediria a biópsia. Então, assim, examinando a paciente, claramente, para mim, era um caso de core biopsy seguido de cirurgia, se fosse algum diagnóstico. Então, eu acho que essa vivência do mastologista dentro da clínica de imagem é fundamental para que a gente compreenda. Muitos mastologistas nunca viram uma mamotomia acontecer, né? Então, a gente sabe das dificuldades que vocês passam, a gente sabe das limitações do método. Então, quando eu vejo uma lesão muito próxima da pele, eu evito pedir, eu tento achar uma alternativa. Quando está muito próximo de músculo, eu acho também que são situações que colocam vocês em risco. Então, eu acho que usar a exérese completa da lesão é uma coisa que a gente tem tentado muitas vezes. E eu não tenho desconforto nenhum de quando eu me deparo com atipia plana, com lesão papilífera sem atipia, de conversar com o paciente, explicar que aquilo é um marcador de risco para ela, mas que aquela lesão, de fato, aquela lesão propriamente dita já foi removida em quase sua totalidade, porque a imagem residual não mostra nenhuma lesão. Então, eu tenho muita tranquilidade de não prosseguir do ponto de vista cirúrgico. Eu proponho sempre acompanhamento para o paciente nesses casos específicos. Agora, quando a gente já está falando de lesão precursora, eu ainda me sinto um pouco inseguro pela questão da margem, né? Então, isso lá na frente talvez a gente consiga fazer, mas ainda não consigo fazer. Danilo, e quando você tem a paciente retorna e você vê que no controle já pós-mamotomia tem calcificações ainda residuais, para você já é um cenário factível já pedir uma excisão a vácuo como segunda linha no local de uma cirurgia, essas pacientes que são as lesões de risco, por exemplo, uma cicatriz radial sem atipias, ou então atipia telial plana? Na realidade, a sua pergunta é se ela já fez um procedimento e agora ela tem uma nova imagem, é isso? Não, Não, eu ela acho. teve lesão residual. Não foi feita Tá, uma excisão a vácuo, foi feita uma biópsia a vácuo e tinha lesões residuais na topografia. certo. Não, na realidade, a lesão residual ela vai depender muito do quanto e daquele resultado anatomopatológico que veio, né? Então, no caso aí, se eu tiver algum grau de atipia, eu vou ficar bem desconfortável, mesmo que seja uma atipia plana e ficou muita microcalcificação para trás, eu acho que aí a gente vai precisar estender. Aí não tem muita tranquilidade de deixar, porque, de novo, a gente pode estar subestimando essa lesão. A gente pegou um fragmento, uma área, e todo aquele contorno em volta que ficou, talvez a gente não tenha amostrado.
Então, é uma situação que, se eu não tenho a remoção total da lesão, eu me sinto desconfortável de fazer follow-up. Eu acho que a gente precisa ou discutir uma nova abordagem para exérese a vácuo ou partir para exérese cirúrgica. Eu acho que a grande limitação de voltar para uma segunda biópsia é a resistência que a paciente tem, né? Então, ela nunca quer a mesma solução, ela quer uma solução diferente. Ela fala: eu já fiz essa biópsia, e agora você está dizendo que eu tenho que fazer de novo. Não, mas é diferente, a gente vai fazer uma amostragem maior. Então, aos olhos do paciente, isso parece que o primeiro procedimento não foi adequado, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade de indicar uma segunda exérese guiada por estereotaxia, no caso, né? Então, talvez, até por uma questão de confiança da paciente, a gente acabe operando esses casos. O que eu termino vendo na prática é que tem algumas pacientes que são resistentes à cirurgia, e até quando o mastologista recebe esse resultado e fala: olha, é uma imagem que tem que ser feita a retirada, mas uma retirada, digamos assim, com calma e com tranquilidade, não é uma urgência cirúrgica, não é nenhum tipo de emergência. Então, a primeira biópsia termina muito como um termômetro para o paciente, o quão ágil tem que ser a conduta, e até mesmo alguns mastologistas preferem explicar para a paciente que pode ter atipias ou não, e que isso vai mudar o planejamento cirúrgico dele, já se tem uma amostra maior, para que também não tenha o outro viés, para a paciente não ir para uma cirurgia diagnóstica, vai para casa, tem um resultado dela, e esse resultado teve um upgrade, aí volta para a cirurgia de novo, e aí a relação novamente torna-se fragilizada, sabe? Então tem esse outro viés também, que a excisão a vácuo, indicada como segunda linha, tem um planejamento cirúrgico melhor nessas lesões que a gente tem um risco maior de upgrade. Eu vivi um caso essa semana, exatamente isso. É um desconforto imenso, porque era uma paciente que tinha uma lesão com atipia, eu acho que era uma hiperplasia atípica, e a opção foi por um setor, e era uma microcalcificação, veio como carcinoma invasivo, então volta a paciente para fazer linfonodo sentinela e ampliação de margem. É um sabor para a gente, né? Então, não é um caso que a gente gosta de ter. Certamente era uma paciente que teria se beneficiado de uma segunda amostragem, na verdade uma exérese a vácuo, mas é uma paciente que não concordou com a ideia. Ela falou: não, já que está aqui, tira. Enfim, eu acho que, de novo, vai depender muito de quem está sentado na frente da gente. O importante é a gente ter alternativas, né, para atender os nossos diferentes pacientes. Então, sem dúvida nenhuma, é uma opção muito interessante, né? Eu concordo plenamente com você, no sentido de que, se a gente puder evitar o máximo de idas ao centro cirúrgico, esse é o mais importante para o nosso paciente. É interessante nesse caso, né, que lógico vai depender também do tamanho da lesão, né, porque num caso de, se for uma microcalcificação mais extensa, a biópsia percutânea, a excisão percutânea vai ficar dificultada, né? Mas que a Carla, eu e a Érica, a gente estava conversando logo no início do planejamento da aula, do nome também, né? Porque tem ser a excisão a vácuo, a biópsia excisional a vácuo, né? Então, se você colocar como uma biópsia a vácuo assistida, e um segundo ponto seria não uma biópsia de novo, mas uma excisão assistida a vácuo, quer dizer, isso você já muda para paciente, não? É como se fosse aquela esteroscopia diagnóstica e esteroscopia cirúrgica, né? Então, talvez com a nomenclatura também a gente ajude a ter mais aceitação e mais compreensão da paciente, que são etapas diferentes, né? Mas eu acho que ainda vai muito tempo para justamente paciente, mastologista e todo mundo ficar mais confortável com a situação, como tudo que é novo, né? Leva um tempo de acomodação, né? Sem dúvida nenhuma. É sempre um quebra. Desculpa, Danilo. Pode ir em frente. Eu ia falar que a grande dificuldade que a gente tem hoje, né, além de toda essa questão da indicação, de como indicar e como pedir, na realidade é a fonte pagadora, né? Pedir 2 mamotomias em sequência para uma operadora de saúde, olha, a gente vai ter que rebolar para justificar isso, né?
Então, isso é um limitador, sem dúvida nenhuma, isso é um limitador muito grande, porque o auditor não vai entender. Ou ele vai atrás do médico que executou e falou, você não fez direito, ou ele vai achar que eu sou maluco de estar pedindo de novo a mesma metodologia. Então, essa é uma limitação real. Eu tenho essa limitação na minha rotina, né? Então, pedir 2 vezes o mesmo procedimento me gera uma dificuldade bastante grande. Como que funciona aí, Beatriz? Aí depois a doutora Vera já levantou a mão, eu dou a palavra para ela. Como que funciona essa parte Veja, de convênio? Como que faz? o sistema de segurança de saúde nacional da Inglaterra, ele até orienta que sejam utilizados códigos diferentes na solicitação, termos de procedimentos diferentes, ou seja, são procedimentos de fato diferentes, que a intenção do tratamento e de diagnóstico é completamente diferente. Então, quando se fala, você vai fazer outra mamotomia, a paciente vai achar que é outra mamotomia e não outro tipo de procedimento. É bastante diferente uma coisa da outra. Por isso que eu tinha falado e sempre torno nos encontros que temos de equipe multidisciplinar, falar sempre com cada mastologista que quando quiser a excisão a vácuo, que deixe explícito no pedido para que a agulha mais calibrosa tenha no dia, e já que não é tão habitual de ficar se utilizando no dia a dia, como também conseguimos fazer uma ampliação de agenda para ficar dedicada para terminar apenas quando aquela imagem não estiver mais lá, e até mesmo explicar para a paciente o termo de consentimento diferente, mas a fonte pagadora paga da mesma forma, sendo um ou sendo outro, porque o código nosso, nacional, ANS, só tem esse, que é a biópsia a vácuo. Não importa se eu demorar 2 minutos ou 2 horas, tanto faz. Geralmente a mamotomia, a biópsia a vácuo, ela é feita a liberação pelo convênio em todas as lesões BIRADS 4 acima. Não tive nenhuma negativa até agora de uma lesão BIRADS 4 acima que foi negada para se fazer. Já se teve a negativa em lesões BIRADS 3 e até mesmo BIRADS 2. Como assim BIRADS 2? Você fez, o nódulo cresceu um pouco, mas esse nódulo já foi biopsiado previamente. Você já fez a histologia, a correlação radiopatológica, coloca que o nódulo tem histologia conhecida, mas que cresceu para seguir conforme a conduta clínica. E aí o mastologista tem que fazer uma justificativa. Cada vez mais, por essa necessidade de uma relação bem estreita da radiologia com a patologia e com a clínica cirúrgica, os pedidos sempre vêm muito assim determinados para um foco, qual que é. Se é para fonte pagadora, qual é o intuito, se é uma segunda biópsia, sempre vem a justificativa. Necessidade de maior amostragem para planejamento cirúrgico adequado ou retirada de indicação cirúrgica, sabe? Então, não vejo muita diferença em relação a isso. Lógico que sempre tem os convênios assim em qualquer local, seja no norte, no sul do país, convênios que são negativos para tudo e outros que não temos essa dificuldade toda. Mas, assim, de regra geral, se consegue tranquilamente. Mas e numa segunda, por exemplo, esse exemplo do Danilo, por exemplo, que a gente, não do Danilo, né, mas que a gente simplificou, de você fez uma vez, aí você quer fazer, agora você fez a biópsia, agora você fazer excisional. Você tem esse tipo e você consegue explicar para o convênio esses trâmites aí? Sempre a entrada é feita como se fosse uma nova biópsia. Então, até mesmo se você for fazer um novo ultrassom e sair, por exemplo, uma cicatriz radial, enfim, com atipias, sem atipias, você vai fazer que existiu a correlação dos achados e na existência de lesões residuais, até mesmo como tinha lá no laudo patologista, fazer a discussão interdisciplinar frente a lesões residuais ou não. Então, deixar explícito se tem lesão residual ou não e fazer o BIRADS em relação a isso, que seria realmente fazer a investigação adicional dessa parte, dessas lesões residuais, e aí não teria nenhuma dificuldade. Já tive 2 casos de biópsias de segunda linha, ou seja, a excisão a vácuo pós uma primeira, e que ambas
foram precisamente indicadas e que não tiveram a negativa. E nas duas, a paciente foi retirada de uma cirurgia. Mas óbvio que, assim, cada dia vem chegando mais tipo de solicitações e que, óbvio que vamos se deparar ainda, mas a entrada sempre é a paciente que entra junto com o convênio, mandando a requisição, dados do convênio, e ela que recebe a informação do convênio. Se é alguma informação que ele precisa, ela pega o laudo do relatório médico e dá entrada novamente no convênio. Agora, de fato, para fibroadenomas, tem tido ainda algumas negativas em relação ao convênio, já dizendo que a lesão benigna já foi estudada, ainda mais se tiver estável, aí mesmo que não tem muita justificativa para tal. Muito bom. Doutora Vera, seu microfone da senhora está aberto. Oi, vocês estão me escutando? Sim, para quem boa não noite. Conhece, eu sou a Verinha Ferreira de São Paulo. Eu não sei aqui, acho que eu estou sem imagem, né? Mas tudo bem. É bem isso, Sandra e Beatriz, que vocês falaram agora. Saiu uma auditoria o ano passado que esse grupo da Inglaterra fez e eles frisaram que era muito importante que a gente crie código para colocar a exéresis assistida a vácuo diferente da biópsia assistida a vácuo, porque a exéresis assistida a vácuo, o tratamento do resultado anatomopatológico pelo patologista, ele vai ser equivalente a uma cirurgia. Por exemplo, se der uma atipia epitelial plana, ele não vai ser igual uma atipia epitelial plana numa biópsia, em fragmentos de biópsia, né? Então, se fosse fragmento de biópsia, numa biópsia assistida a vácuo, ele seria uma lesão B3 da patologia. Já que se foi feita uma exéresis assistida a vácuo, essas categorias B3 da patologia, elas não são pertinentes. E o resultado diagnóstico, ele deve ser somado ao resultado da mamotomia, porque às vezes pode, inclusive, não ter mais lesão residual na patologia, ter só a cicatriz de onde foi feita a biópsia assistida a vácuo. Então, é uma coisa que a gente vai ter que lutar junto dos convênios e ensinar às pacientes que é outro procedimento, né, que o intuito não é diagnóstico, o intuito é tentar a retirada toda da lesão. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse trabalho é que lá dizia que às vezes pode até não sair tudo, porque às vezes também na cirurgia diagnóstica acontece isso, eventualmente não sai tudo também, né? Fica uma lesão ali na margem. Então, acho que é uma coisa nova mesmo. A gente está, eu pelo menos, muito pouco experiência, mas eu estou super otimista. E, assim, parabéns pela aula de hoje, por todas essas discussões que eu estou amando. Muito parabéns. Amei. Obrigada pela participação, Obrigada, doutora Vera. No Brasil inteiro, hein? Agora Prazer, de São Paulo, já agora para Belém do Pará, diretamente. Nossa. Doutora Adriana Oi, Tanaka. gente. Oi, Olá. parabéns. Oi, tudo bem? Parabéns, Bia. Olha, a aula maravilhosa, encorajadora, né? Por saber que você está fazendo esses casos assim tão difíceis e desafiadora para saber como é que a gente vai fazer igual ou parecido. Complicado. Mas, enfim, o que eu queria falar. Vai fazer melhor. Complicou para a gente aqui. Eu falei, olha, eu vi uma aula que a doutora Bia fez, eu quero que você faça igual. Mas, enfim, o que eu queria falar era só a respeito dessa questão dessas mamas muito flácidas, que na região retroareolar a gente tem essa dificuldade. O que eu gosto de fazer é prender a mama com micropore, tracionando ela para baixo, ou para cima ou para o lado, além, né, de mudança de decúbito, que assim ela fica mais fixa, como se fosse aquele lib que usava antigamente, que a gente via nas farmácias, né, que essa tracionada, ela facilita bastante. Eu tenho mais experiência com core e biópsia, na verdade, guiada por ultrassom, mas de repente, se a gente conseguir adaptar, é uma opção também. Mas era só isso. Muito obrigada, doutora Olha aí, Adriana. ótima dica. Excelente Obrigada. dica. Obrigada pela dica. 2 dicas aqui de ouro. E mais alguém? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Deram mais parabéns, doutora Simone, doutora... Ah lá, são vários parabéns. Vidiana, Nancy,
Enfim, essa aula foi muito boa e ficará gravada, né? E para a gente que é radiologista e o mastologista também, né? Eu acho que é um paradigma, mas é uma evolução, né? Então, andando junto, acho que vai ser bom, focado no paciente, não é conflito de interesse. Eu acho que se o Brasil não faz rastreamento direito, mas se a gente tivesse volume de rastreamento qualificado, essa saída, né, de evitar cirurgia para tudo e otimizar, que as coisas fossem mais protocolares, acho que isso seria mais eficiente e todo mundo ganharia, né? Minha opinião. É um caminho muito novo, né? Então, tá todo mundo começando, a doutora Beatriz já saiu na frente, tá ótimo. E para quem perdeu alguma coisa, estão perguntando, as aulas ficam gravadas no YouTube, tá? No canal da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Também gostaria de agradecer a participação de todos. Foi uma excelente reunião. Doutora Beatriz, muito obrigada. Doutor Danilo, muito obrigado também. Queria agradecer a comissão organizadora, a Érica, a Sandra, e a Sociedade de Medicina de Cirurgia aqui de Campinas, com o nosso grupo de radiologia e nosso grupo de estudos de mama aqui de Campinas. Danilo, quer falar alguma coisa, doutor Danilo? Não, só agradecer de novo o convite, parabenizar a Beatriz pela aula mais uma vez e dizer para você, para a Sandra, para os outros radiologistas aqui de Campinas que ela jogou uma tremenda responsabilidade para vocês. Agora vocês que aguentem com os pedidos. Eu já senti, já. Patologistas também, a doutora Maria do Carmo comentando também, essas reuniões nossas costumam ter patologistas também, que são importantíssimos para a nossa cadeia ali, me ajuda muito, aprendendo junto. Veja, essa aula é uma das poucas aulas assim que quase nunca vamos repetir, porque cada dia chegam casos diferentes, patologias diferentes, pacientes e indicações diferentes. Então, com certeza, daqui a 6 meses, o que estamos falando agora talvez não seja exatamente isso e estejamos cada vez mais refinando. No primeiro consenso publicado em 2017 para agora, muita coisa mudou e vai continuar mudando. E se nós, radiologistas, não nos ficarmos assim aptos e prontos para isso, nunca vamos sair do lugar. Então, é sempre tentar fazer alguma coisa diferente em prol das pacientes, em prol da objetividade de tempo de todos, de custos também, para que temos, assim, um one time only para o tratamento da paciente, e não ficar fazendo várias cirurgias para chegar a um diagnóstico histológico final. Bom. Quer convite para o próximo, Carla? O próximo reunião, lembrar que é primeira segunda-feira, toda primeira segunda-feira do mês, e vai no nosso grupo de WhatsApp, tá? E depois os convites também, tá? Queria agradecer a todo mundo, Érica, Sandra, doutora Danilo, doutora Beatriz, obrigada pela participação, doutora Vera, doutora Adriana e os demais também, os ouvintes. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, Bia, Danilo, pessoal todo, brigadão. Eu queria só deixar parabéns para minha filhinha, que é aniversário dela hoje. Meu bebê. Se a Sandra não põe família no meio, não é a Sandra, é a meu prima. Bebê! Meu bebê, 29 anos hoje. Então, um beijo. Beijo para ela. Tchau, gente. Beijo. Tchau, boa noite. Tchau, obrigada. Tchau.